Então, eu estava dizendo que para mim tem uma questão agora recente nesse prisma, né, o panorama mundial, que foi a mudança de posição da OMS por orientação da OMS da ONU. Pelo que eu entendi, houve realmente uma retirada da maconha do ponto de vista da OMS, das plantas proibidas e os canabinoides das listas de substâncias proibidas, e houve uma recomendação à ONU que foi endossada, pelo que eu entendi também, para não se perseguir mais, né, mundialmente a planta e as pessoas que estão relacionadas à planta ou as pessoas e à planta. Então, eu acho que isso é um marco, porque, enfim, são as organizações de referência mundiais. Então, agora, por exemplo, não há sustentação para nenhuma Anvisa, né, em lugar algum do mundo, a não ser que ela vai se contrapor à OMS, manter proibições da maconha, especialmente proibições do uso medicinal, né? Bom, enfim, aqui no Brasil, acompanhando esse passo, a gente chegou ao ponto em que estamos agora. A gente tem uma regulamentação do uso medicinal de maconha no Brasil, atualmente. E essa regulamentação é muito restritiva e favorece algumas empresas específicas que têm autorização para venda aqui no Brasil e favorece bastante produtores, empresas de produtoras internacionais que ainda mantêm a importação como uma alternativa predominante, né? Dado o preço das coisas aqui no Brasil, a importação, conforme se procure aí no mercado, pode ser barata ou até bem mais barata do que está na farmácia agora aqui. Então, essas são as alternativas que a Anvisa nos deixou, né, pela regulamentação. E, bom, essa é a condição. Então, de um ponto de vista formal, para mim, como médico, as etapas regulatórias necessárias estão cumpridas. A Anvisa autoriza a prescrição de produtos de maconha. Especificamente, autoriza a prescrição de produtos com THC ou CBD ou CBD. Isso está autorizado. Daí que eles autorizaram alguns produtos especificamente, já não é mais nem tão relevante para mim. O fato é que, formalmente, eu, como médico, estou autorizado a receitar, como eu quiser, conforme minha responsabilidade, produtos de maconha aqui no Brasil, pelo órgão regulatório que é a Anvisa. Então, o que teria que ser feito, de certo modo, nesse aspecto de regulamentação do uso medicinal, do ponto de vista formal, já está feito. Já é permitida a prescrição e, portanto, o uso, é óbvio, né, de produtos de maconha com THC e CBD aqui no Brasil. Então, eu posso fazer isso. Bom, esse é o ponto em que nós estamos agora. É uma regulamentação que se iniciou lá em 14, eu acho, né? 2014 ou 15, já não lembro mais. E de lá, 14, acho. De lá para cá, tomou essa figura recente, né? Mas já há alguns anos que havia algum nível de autorização pela Anvisa para que a gente prescrevesse, inclusive, produtos com THC. Né? Havia até autorização de importação da Anvisa durante esses anos, aí, ainda antes da regulamentação mais recente, havia autorização de importação para produtos com THC. Desde que se soubesse como chegar isso lá na Anvisa, se conseguia autorizar a importação de produtos com THC, e ainda hoje eu imagino que se consiga. Né?
todo mundo sabe que isso criou um mercado alternativo, digamos assim, aqui no Brasil, porque se pode prescrever, mas as condições de acesso são extremamente limitadas por causa de preço, né? Então, as pessoas com certeza vão buscar outras alternativas. É uma planta. Eu sempre incentivei essas alternativas, por conta disso mesmo. É uma planta. São os princípios ativos da planta. Não tem restrição maior por que ser mantida a planta se os princípios ativos dela estão liberados para uso medicinal aqui no Brasil. Essa é a posição da Anvisa. Para mim, como eu disse, formalmente já está autorizado o uso medicinal de maconha no Brasil. Porque se está autorizado o uso de THC mais CBD, ou de THC e CBD, está autorizado o uso de maconha. Não tem racionalidade grande, né, em imaginar que os outros princípios ativos da planta que podem criar algo. Não. Os princípios ativos importantes da planta, pelo menos os que têm maior importância reconhecida ou conhecida, são certamente o CBD e o THC. Então, se pode importar produtos de maconha com CBD e THC, se pode vender na farmácia produtos de maconha com CBD e THC, então as pessoas podem plantar e extrair extratos de CBD e THC nas mais diversas composições e usar como quiserem ou usar diretamente a planta. Tudo isso, no meu ponto de vista, está formalmente de acordo com a regulamentação da Anvisa. Né? Porque, não, como eu falei, não faz sentido atribuir à planta algum risco especial diferente, além daqueles do CBD e do THC. Não tem nada que justifique isso. Os princípios ativos principais, de maior concentração e mais importantes da planta, são e devem ser mesmo CBD e ou THC, ou principalmente o THC. E se é permitido prescrever e vender na farmácia esse produto, então esse produto pode ser utilizado a partir da planta, da mesma maneira se plantando aqui no Brasil. Essa é a visão que eu sempre tive, né, e mantive. Essa visão ela tem uma digamos, uma base técnica bastante, ou duas. Uma que comecei lá no início dizendo, nós não estamos falando de alguma coisa que começou agora, ou que começou aqui no Brasil, ou que foi alguma empresa ou uma universidade que fez pesquisa e descobriu, não. Nós estamos falando de algo que é de uso popular, tradicional, antropológico, transhistórico, de milênios, e transcultural, das mais diversas culturas na história da humanidade. Então, nós não temos que tratar disso com a restrição, né, que você tem que tratar medicamentos que acabam de ser descobertos ou lançados no mercado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Outra coisa é que, essa mais estritamente técnica, né? É que eu não atribuo, não reconheço, não identifico riscos significativamente maiores no uso de THC ou de produtos de maconha rica em THC e produtos de maconha rica em CBD ou CBD isolado ou purificado. Sinceramente, não. Eu vou tentar explicar porque, com base teórica, assim, é claro que os conhecimentos teórico-empíricos, né, de ciência de base, de como funcionam os canabinoides,
são limitados ainda, e sempre a ciência vai estar se expandindo, né, em termos de conhecimento. E o que a gente conhece agora indica, mostra, né, aponta para a utilização, para efetividade, para a atuação dos canabinoides em processos de sistemas, em processos muito complexos de sistemas muito complexos. Portanto, não é algo que se possa bater o martelo com muita facilidade sobre o que realmente fazem os canabinoides no detalhe, em cada processo neurofisiológico ou imunológico. Alguma coisa a gente conhece, há muita coisa a conhecer ainda. Mas daquilo que a gente conhece, o que bate com a experiência histórica e clínica pessoal minha, por exemplo, é que os canabinoides têm risco muito baixo, sob qualquer aspecto mais relevante em termos de saúde, bem-estar, ou mesmo desempenho, produtividade, enfim, diversos ou quaisquer desses indicadores que as pessoas queiram avaliar. E do ponto de vista fisiológico, que é o que eu estava querendo falar agora, o que eu entendi que realmente aquilo que eu estava dizendo confirma a experiência clínica e histórica, é que os canabinoides têm uma atuação, sobretudo, protetora no nosso organismo. Especificamente falando da atuação do CB1, que é o receptor predominante no sistema nervoso, nos neurônios e até nesse aspecto, no sistema neuroendócrino, né, porque há essa junção com o endócrino na atuação dos receptores CB1 do sistema endocannabinoide, né, se quiser chamar assim. Enfim, a atuação no sistema nervoso central, que se dá basicamente através do CB1, é uma atuação regulatória e protetora. Sobretudo, é intrínseco ao modo de ação. Os receptores canabinoides, CB1, né, endocannabinoides, eles estão localizados na sinapse, no neurônio emissor, ou seja, pré-sináptico. E os canabinoides são liberados na membrana pós-sináptica, no neurônio receptor. Ou seja, aquele neurônio que está recebendo estímulo, é ele que produz canabinoides. E ele produz esses canabinoides para inibir o estímulo que está chegando. É isso que eu estava dizendo, que é uma ação regulatória e protetora. Para usar uma linguagem figurada, que eu acho que explica bem, o neurônio pós-sináptico, aquele que está recebendo o estímulo em excesso, por exemplo, na epilepsia, ou no risco de epilepsia, por exemplo, nas crises psíquicas as mais diversas. Esse neurônio que está, ou em distúrbios neurológicos, vários, esse neurônio que está recebendo uma superestimulação do neurônio anterior, ele é como se ele dissesse: ô, meu irmão, para aí, está demais. E quem fala isso são os canabinoides. Quem leva essa mensagem são os endocannabinoides ou os canabinoides da maconha. Então, e sob esse aspecto, nesse prisma, considerando essa que é a ação básica,
é muito pouco provável que os canabinoides vão causar algum dano à saúde. E é de se esperar, e até onde eu entendo, essa função também acontece no sistema imunológico, que são os dois principais sistemas do nosso organismo, até onde a gente sabe agora, até agora, é onde a atuação dos canabinoides. Então, em princípio, tanto do ponto de vista neurológico, de dano a neurônio, quanto do ponto de vista psíquico, a cannabis, a maconha, tem uma atuação principal, prioritária, fundamental, protetora. Isso é o que a base teórica me permite concluir. E a clínica é consistente com isso, a experiência histórica é consistente com isso. E isso é uma das razões, né, eu estava dizendo, e a base teórica e a experiência clínica e histórica que me levam a essa tranquilidade, né, em assumir que, bom, tendo a Anvisa autorizado o uso terapêutico sob qualquer condição de prescrição que ela, a Anvisa, entenda que deve ser ou não, mas autorizou o uso aqui no Brasil, então o uso da planta está autorizado. Não tem como coibir isso formalmente, tecnicamente, a não ser através de arbítrio, estupidez, né? Preconceito, violência, enfim. Mas racionalmente já está liberado o uso da planta medicinalmente aqui. E, de fato, a nossa história recente está mostrando isso, né? Tem um monte de associações, um monte de pessoas, de fornecedores, trabalhando nessa perspectiva. Né? Eu vou, até porque eu já entrei muito por esse caminho, eu vou concluir o que eu penso dessa questão conjuntural agora, aqui do Brasil, o que eu acho que é importante ser feito ou não, e depois a gente conversa um pouco sobre a questão específica do uso com autistas. Né? O que eu acho é o seguinte, então, a gente não tem uma condição, eu acredito, presente de mudar nem a legislação, nem de ter decisões transformadoras do Supremo Tribunal Federal e muito menos do Executivo. Essa sempre foi, desde que esse governo assumiu e a Anvisa fez essa regulamentação, sempre foi a minha visão. Então, não tenho uma expectativa de que essa regulamentação que está sendo debatida, foi aprovada na comissão no Congresso, né, na Câmara dos Vereadores, seja aprovada de verdade nessa legislatura. Agora, ainda mais que a gente entrou numa rota de maior tensão política, né, em torno dessas denúncias enfim, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, eu tenho uma expectativa bem limitada de que esse seja uma coisa que vai ser colocada em pauta esse ano, ou mesmo ano que vem, até se ter uma nova legislatura. Mas posso estar enganado. Sempre é possível que as pessoas mudem, né, no processo político aí, achem uma brecha e tal. Eu não penso que essa legislação é boa, mas se houvesse a possibilidade, estivesse bem seguro, olha, vai ser votada amanhã, é claro que eu vou apoiar. Mas como ela não acha nem que ela vai ser votada, não é um assunto para mim agora, né? Então, para mim, é mais interessante a gente pensar aquelas coisas que são realmente produtivas agora, que são importantes. E como a gente tem um contingente, um número bastante grande de associações, de pessoas produzindo, de pacientes usando, de
uma rede muito grande com esses sujeitos, né? E eu não penso que virá uma regulamentação diferente da que tem hoje, né, com os problemas dela. Logo, e se vier, ela vai ser boa até o nível das associações, não mais do que isso. Então, eu gostaria de ter o foco, manter o foco no fortalecimento dessa rede que já existe. E tem bastante gente trabalhando, eu acho que com essa perspectiva. Recentemente criaram uma federação das associações, não sei se isso vai vingar, mas é uma coisa legal e tomara que tenha alguma consistência. Da minha perspectiva, existem duas coisas que são como se fossem requisitos que a gente deve trabalhar agora nessa rede de associações, de produtores, de pacientes, enfim, aqui no país, né, aqui no Brasil. E não batalhar lá qualquer coisa no legislativo, ainda que isso possa ser bastante importante. Eu acho que a gente deve trabalhar no sentido da nossa regulamentação, organização, por isso que eu falei da federação é uma coisa legal, e qualquer avanço que a gente tiver em termos de autorregulamentação, eu acho que é bom. E um que eu estou há muito tempo falando, e agora me parece essencial, e até o ponto de eu dizer, daqui para frente, próximos poucos meses, eu não vou trabalhar mais sem isso, que é uma certificação do produto. Nós temos condição de fazer isso, é bom para todo mundo. Eu estou bastante interessado e quero avançar com isso o mais rápido possível. Esses produtos podem e devem ser certificados por nós mesmos, para que a gente tenha uma segurança. Quem está prescrevendo, quem está usando, quem está difundindo. Qualquer coisa nesse sentido é de fundamental importância, eu acho. Então, eu acho que esse produto, eu falei até certificação dos produtos. O ideal é uma certificação de produção e produto, mas eu não estou divisando o ideal, estou olhando o que é fundamental do meu ponto de vista, que sou médico, que eu estou prescrevendo uma coisa, eu quero que esta coisa que eu esteja prescrevendo tenha uma segurança daquilo que o paciente vai usar, maior do que a que eu tenho hoje, que eu estou no nível da confiança com alguns produtores que eu indico. E então, eu gostaria que os produtos fossem testados com uma periodicidade razoável para canabinoides, são os principais princípios ativos, né? Contaminantes biológicos e contaminantes químicos, sabe? Essa é a minha intenção mais próxima, né? Assim, meu desejo. O outro que eu estou imbuído nisso e já tem algum tempo também, agora tem alguma consolidação, é que a gente consiga dar, dentro do possível, né, cada um, do seu modo, da sua maneira, mas se a gente puder fazer essas coisas junto, é melhor, dar consistência técnico-científica para o trabalho. Inclusive, produzir conhecimento científico a partir dessa nossa experiência. A gente eu pessoalmente, tenho uma casuística grande, muitos pacientes que eu consigo acompanhar assim, com alguma frequência, né? Não que eu acompanhe os pacientes, que até eu tenho uma deficiência nessa parte, mas que eu atendo bastante gente. Então, tem um contingente muito grande de pessoas que, de um modo ou de outro,
estão sendo acompanhados por mim usando, e tem muitos outros profissionais fazendo isso. E, e até não profissionais, orientando as pessoas, e eu reitero a minha posição, que eu acho que deve ser defendida, de que realmente a cannabis é produto de baixíssimo risco, de uso tradicional e que, portanto, pode ser usado livremente e pode ter livre orientação, prescrição, né? Quem quiser, qualquer profissional de saúde ou qualquer pessoa pode fazer isso. E, para mim, ainda que seja bastante polêmico, né, esse tipo de posição, eu defendo isso porque entendo que isso é um ganho de saúde pública e não uma perda. Né? Até bom ter tocado nesse ponto, que agora eu vou finalizar tudo que eu tenho para dizer dessa questão genérica, ou geral política, né, como se diz, que é o seguinte: a, a, do ponto de vista de saúde pública, que é o ponto de vista que deve, em geral, orientar a minha visão em qualquer coisa nessa área, porque eu sou da área de saúde pública mesmo, por especialização, né? Então, eu penso muito sobre esse prisma. Do ponto de vista de saúde pública, com certeza, a máxima liberalização do uso da maconha é positiva. Muita gente também vai dizer, mas isso é absurdo, porque maconha algum risco tem, eu estou incentivando as pessoas a usar. As pessoas, quando pensam assim, e muitas vezes é comum isso, as pessoas fazem um exercício de idealização, né, tipo, abstração ideal, e esquecem o mundo em que estão vivendo. E pensam que estão falando de uma realidade onde ninguém usa ou usará ou usaria substâncias para lidar com o seu dia a dia, seja para buscar prazer, ou para aliviar a dor, ou para se tranquilizar, ou para dormir, ou para pirar a cabeça, ou para festejar. Enfim, as pessoas vão usar, estão usando e continuarão usando. E a maconha é, dentre as plantas, ou os fitoterápicos, ou substâncias que podem ser usadas com esses interesses, é das mais seguras. Então, é óbvio que se mais gente tem acesso à maconha, você vai ter um nível de dependência um tanto menor, por exemplo, de opiáceos, por exemplo, de álcool, por exemplo, de nicotina, tabaco. Pode ser até pequeno, mas o que seja é ganho real, porque essas são drogas perigosas, muito perigosas. Então, há um ganho de saúde pública, com certeza, na máxima na liberalização. Essa é uma das razões pelas quais eu não me envolvo com essa proposta de legislação agora. Ela é bastante restritiva. Como eu acho que ela não tem chance de ser aprovada mesmo, e numa legislatura adiante a gente pode aprovar coisa melhor, então talvez seja melhor a gente se mobilizar por isso já, né? Mas a outra coisa que está envolvida aí, e sempre, é a questão da criminalização de grupos sociais ou pessoas e a utilização desse discurso de saúde pública, né, em relação às drogas como um instrumento para essa criminalização. Isso é uma farsa histórica à qual nós estamos submetidos já há décadas, com a maconha. Está acabando, mas tem que acabar com todas. Não há justificativa de saúde pública para a criminalização como ela está de, eu julgo, nenhuma substância. Nenhuma. Não tem nenhuma substância que eu conheço, que eu tenha conhecimento médico ou pessoal, né? Ou da minha história de vida, nenhuma que justifica você criminalizar a venda, o acesso ou qualquer coisa dessa. Tudo isso é parte dessa farsa que tem objetivos ideológicos, políticos, morais e que é importante reprimir
certas práticas, pessoas, grupos. É difícil, né, entender essa lógica no todo, mas certamente ela não é baseada na melhor visão de saúde pública. Não é. Quem defende isso, só para contextualizar, quem defende esse tipo de visão é gente como Osmar Terra. São pessoas que não estão embasadas em posição científica, na melhor juízo científico, de jeito nenhum. Isto é posição política, ideológica, que se sustenta como um instrumento, né, de manutenção de um certo sistema social, de certos sistemas sociais. Bom, era isso uma parte da conversa que eu queria ter. Não sei nem quanto tempo que demorou, não, tá legal. É isso aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma rodada de intervenções ou questões ou qualquer discussão que vocês queiram sobre esse aspecto da contextualização, né, digamos, da questão da maconha medicinal e da maconha em geral aqui no Brasil. Enfim, se vocês quiserem, senão eu prossigo para a gente falar da questão do uso no autismo. Paulo, vou fazer apenas uma intervenção que é sobre essa questão política, trazendo o PL 399. Você acabou de dizer que não tem se envolvido muito nessas discussões Uhum. e há uma percepção, principalmente quem é da linha antiproibicionista, antirracista, enfim, é que esse PL ele traz uma questão muito específica que é com relação a restrições que existem por conta de critérios das associações não conseguirem atender essas exigências de segurança que a estrutura para o plantio precisa ter. Que a gente entende que só as grandes indústrias teriam condições de viabilizar isso de uma forma mais rápida. Ainda assim, há um questionamento quanto à reparação histórica, né? Não traz nada de reparação histórica e nada que possa, vamos dizer assim, Olha, Thiago, reduzir essa guerra às drogas. pois é, eu vou te dizer qual que é o meu raciocínio, porque que eu não me envolvo tanto. É o seguinte, como eu te falei, se essa lei for chegar ao Congresso para votação real, né, final, e para sanção do presidente, depois tem que sancionar o Bolsonaro, sancionar essa lei, entendeu? Eu não acho que isso é provável, eu acho que tem contexto político para isso. E ela é, obviamente, uma lei problemática, com limitações que eu não gosto. Então, para mim, a lei certa é a lei que abole a lei das drogas. Aqui do Brasil isso não existe. Isso é farsa de saúde pública e instrumentalização desse discurso para formas de domínio social. Onde isso se exerce, né, em cada local, tem suas características, né? Mas é um instrumento que está ligado a uma certa cultura religiosa, está ligado a uma certa tradição sociocultural que não é ciência de saúde pública, que não é conhecimento de saúde pública. E isto não é apenas com relação à maconha. Isto é com relação à cocaína, isto é com relação ao crack, isto é com relação a anfetaminas e metanfetamina, há muito mais, né,
da mesma maneira que a maconha, com relação a LSD, com relação à psilocibina, com relação a DMT ou ayahuasca, tudo isto é muito irracional do ponto de vista de saúde pública, muito violentamente irracional. E isso termina lá na ponta sendo instrumento de abuso com certas pessoas, certos grupos sociais. Isso não pode persistir. Então, se eu for lutar por uma lei, eu quero lutar por essa. Entendeu? Essa é a que me interessa. Agora, se não, essa aí, no contexto brasileiro, não tem chance nenhuma de passar, não adianta nem a gente propor. É isso que muita gente vai dizer, né? Aí, tá, mas essa que está agora também não tem chance de passar, então eu não vou brigar por ela. Eu, se for brigar, eu vou brigar pela descriminalização das drogas. Isso é um erro histórico que leva muita gente ao sofrimento. É uma farsa do ponto de vista de saúde pública. Não é só a maconha. Ah, mas então, pelo menos a maconha, vamos propor a legalização total, liberação. Não gosto nem de falar esses termos, legalização, regulamentação. É quase você, não, ninguém tem nada a ver com isso mesmo, não, irmão. Quem quiser plantar Só uma um maconha, adendo. planta. Quem quiser vender, vende. Quem quiser comprar, compra. Ninguém tem nada a ver com isso, é uma planta. O acesso ao SUS, o acesso da medicação, do remédio pelo SUS, o que beneficiaria populações mais pobres, pessoas mais carentes. Isso. Se o SUS pode ou não atender essa demanda é uma outra questão. Mas uma política pública de acesso a esse remédio, a esse medicamento, não é um avanço? Não é uma Pois conquista? então, eu esqueci de comentar isso, porque para mim, foi uma coisa importante. Nada acontece, né? Assim, não aconteceu uma decisão do STF dentro da regulamentação da, da Anvisa, de que, pelo menos o que foi demandado, acho que era produto de CBD, né? Tenha fornecimento pelo Estado, que o STF só está falando aquilo que a Constituição, a lei do sistema de saúde no Brasil dizem. O Estado é obrigado, pela nossa legislação, a fornecer, inclusive, medicamento. Se o medicamento, entre aspas, né, está autorizado pela Anvisa, tem farmácia aqui no Brasil. Então, agora, já deveria mesmo ser obrigação do Estado. O STF está só reafirmando aquilo que é fato. O que isto importa para a população em geral? Olha, eu não tenho muita segurança, ou tenho muito pequena, de que uma parte importante, que seja do volume de pessoas que me procura, por exemplo, vai conseguir esses produtos pelo SUS. Não vai. O SUS não tem esse recurso designado para isto, e isto não acho que vai acontecer de uma hora para outra. Não são produtos baratos, são caros. Então, não acho que isso vai acontecer assim. Mas é uma forma de pressão maior. E na medida em que se pressiona e o Estado não responde, fortalece muito a tese de quem está fornecendo, plantando, vendendo, comprando no mercado paralelo artesanal. Não está lá, está autorizado, está legal. O STF mandou mais uma vez que a Constituição seja cumprida, mas os caras não vão fazer, não. Em larga escala, assim como é a demanda real, não vão. E essa demanda vai continuar crescendo. Né? Aí entra até a parte que a gente pode falar a qualquer momento aí do tratamento, o que a gente vê que alguma efetividade tem, e tem um nível de segurança alto mesmo. Então, se isso não é bloqueado, mais pessoas vão usar progressivamente mais. Não tem como. Né? E o SUS não vai atender agora, no próximo ano, próximos 2 anos. Não acredito que o SUS vai atender essa demanda, ainda que uma parte vai toda para a Prate Dona Dulce lá, fornecer o CBD sintético dela. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho trabalhado com esse produto para avaliar se tem alguma
desproporção em termos de resultado, por algum motivo que eu desconheço, então não posso falar. Mas, em princípio, é tudo canabinoide, vai funcionar do mesmo jeito. Ainda insistindo um pouco nessa questão do PL, sua opinião sobre... Você acha que, no caso do SUS, não conseguindo atender essa demanda, não fortalece também as associações, mesmo Não, com a questão desses critérios difíceis de serem justamente isso atendidos que eu por conta? falei, justamente o que eu te falei. E aí, ó, até para concluir aquilo que eu estava falando, foi bom que me deu uma lacuna, um elo perdido aqui, eu preciso falar. Primeiro é o seguinte, nesse contexto, eu acredito que o mais importante que se tem para fazer, pelo menos eu quero me mobilizar, é por esse processo de autorregulação e dentro do qual o passo 01, o mais importante, é a certificação dos produtos, pelo menos. E isso está na nossa mão fazer. Eu vou buscar fazer isso, como eu falei, eu não quero passar talvez nem 3 meses mais continuar indicando produto que não esteja com essa certificação, pelo menos em andamento. Testar, velho, só testar. A gente consegue fazer isso. Você interessa todo mundo e qualifica todo mundo. A outra coisa é aquela questão da pesquisa, que eu falei, qualificar tecnicamente. Então, na medida em que a gente tem banco de dados organizado, metodologia científica sendo aplicada, pesquisa autorizada por comitê de ética e tal, a gente está ganhando também. E eu estou correndo atrás disso. Essas são as duas coisas que eu estou com maior foco, e eu acho que elas são, de verdade, pode ser presunção minha, mais importante do que essa conversa desse PL. Entendeu? Porque, inclusive, sou mais realista. O PL eu acho que não vai rolar. Eu continuo achando que isso não vai passar. Não tem clima político com o bolsonarismo ruíno para discutir maconha medicinal e aprovar maconha medicinal. Mas pode ser que eu esteja enganado, mas acho que não tem. Entendeu? Faz sentido, né? Então, acho que não tem. Então, eu estou focado nisso que eu acho que é importante, porque isso nos fortalece de qualquer maneira. A qualquer lado que o treco ande, se a gente tiver uma certificação, se a gente tiver uma vinculação com um procedimento científico, né, de pesquisa e análise dos dados, é fortalecimento e é bom, para mim é muito bom. Eu acredito nisso, sabe, Tiago? Assim, a questão da pesquisa clínica, talvez as pessoas não sabem em geral, agora teve um grande debate, né, sobre ciência, né, na área médica, e isso atingiu um pouco um público maior, com alguma ideia do que é metodologia científica nessa área, né? Na área de medicina. Mas muita gente esquece, olha, no final das contas, o que é determinante como conhecimento superior, né, na nossa área é o conhecimento empírico, é o conhecimento de casos, de mesmo aquilo que é pesquisa é o conhecimento empírico, testado, organizado. Então, o ápice da pesquisa médico-científica para definir evidência, né, de intervenções é o que se chama trial, né, o ensaio clínico. É aquele testado com um grupo, com controle, que vai usar qualquer outra coisa para ser comparado, com aleatorização dos grupos. Né? Tudo isso aí faz parte desse melhor nível, mas no final das contas, seja como for, é análise dos casos, dos resultados da realidade. Seja em grupos de pessoas pesquisadas, seja de outra maneira, entende? Então, se a gente organiza bem, do jeito que hoje são, está surgindo várias clínicas canábicas, né, no Brasil. E isso também fortalece, e também se a gente tem produto certificado, não só a Abrace, porque a Abrace também não tem produto certificado, eles têm os testes que eles próprios fazem. E não tem, por exemplo, avaliação de contaminante, até onde eu vi, não tem. Então,
eu gostaria que, inclusive, os produtos da Abrace a gente testasse. A gente testar todos que estão por aí, que os pacientes vão usar, o paciente mandasse para esse grupo poder testar. É, e, assim, mais clínicas, mais grupos. Se a gente consegue criar a cultura, que talvez seja um negócio muito interessante, no uso medicinal da maconha, a gente fazer da prática clínica base de produção científica diretamente, ou seja, essas clínicas, essas associações, a gente está vinculado diretamente a protocolos de pesquisa, a grupos de pesquisa, de modo que aquilo que se produz, que se realiza no dia a dia, vire conhecimento ou evidência científica. Tudo isso eu estou trabalhando para que essas coisas funcionem, né, aconteçam. A gente já tem algum caminho andado e alguma coisa já está até acontecendo mesmo. É isso aí, ó. Tá. Agora eu acho que a gente Paulo, tem que passar para outro tema. exatamente. Eu vou só abrir aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir a tela e fazer a pergunta diretamente para o Paulo ou mandar a mensagem pelo chat que eu faço a pergunta. Vamos lá? 3, 2, 1. Vamos passar para o próximo passo. Está com você, E Paulo. falar do uso, né? Alguém perguntou. Pois é. Sobre a questão do uso, eu fui solicitado, né, para falar aqui do uso no autismo, os pacientes, as pessoas autistas. Vou falar disso primeiro e depois disso estender um pouco, até porque o autismo já dá uma base bem interessante para a gente falar de uma coisa geral. Então, ó, eu tenho hoje uns 7 para 8 anos, que o Tiago falou, de trabalho com maconha medicinal. E na época que eu comecei, logo depois, né, que eu tinha começado, pouco tempo depois, a Anvisa fez a regulamentação do CBD e saiu uma recomendação do CFM, primeiro do Conselho Regional de Medicina, depois do CFM, para o uso de produtos com CBD, né, para epilepsias congênitas. Era essa a recomendação que tinha na época. Então, de verdade, os primeiros pacientes que me procuraram tinham um conjunto desse grupo, mas tinha outros problemas também. E o autismo apareceu para mim, em parte, junto com essa questão da epilepsia congênita, e em parte por influência do Renato Malcher. O Renato é um pesquisador da UNB e é neurobiólogo, né? E pai de autista. Então, ele vinha já estudando, eu tive a oportunidade já de assistir uma palestra dele num hospital lá em Brasília. Nessa época, eu fazia consultoria para o Ministério da Saúde. E fui assistir uma palestra dele. E a partir daí, isso me alertou para essa possibilidade que tem uma consistência, de novo, visual, né? Quase que é visível que a maconha pode ser uma coisa boa para autistas em geral, pelos efeitos da erva, né? Em geral, né? E as características dos autistas, né? E então isso me despertou mais, enfim, eu fui estudar um pouco mais e me animei a buscar fazer esses tratamentos, né? Comecei a divulgar essa possibilidade e tive a oportunidade já no início de tratar um grupo de pacientes. Assim, depois de um primeiro caso lá de Belém do Pará, eu fui lá fazer uma palestra
E aí mais pacientes se interessaram e aí casou, foi uma dessas ocasionalidade positiva, né, sorte mesmo, que uma empresa lá da, dos Estados Unidos estava querendo entrar no mercado aqui no Brasil e ofereceu para uma associação aqui de BH, que eu fazia parte, a Amame, alguns tratamentos, 2, mas a gente tinha 24 lá, e acabou que a gente conseguiu negociar com eles, até demorou um ano e tanto, eu acho, essa negociação, e a gente depois começou um estudo, ao fim, com 18 pacientes, e para acompanhar por 9 meses. E foi uma primeira experiência muito interessante, esclarecedora. Eu tenho uma tranquilidade nesse aspecto para falar, porque eu tive esses 18 pacientes com um protocolo de acompanhamento por 9 meses. E depois eu comecei a divulgar os resultados. Assim que deu uns 6 meses disso, eu comecei a divulgar os resultados e comecei a usar produtos daqui do Brasil mesmo. E esse produto que era importado era de alto CBD. Mas eu comecei logo a buscar qualquer produto de maconha que eu visse confiável, que pudesse ser confiável para esses pacientes usar, ou especificamente produtos de maconha de alto THC também. E então e com isso estendeu-se, porque dá certo, muita gente passou a me procurar, eu divulguei isso bastante com viagens, e isso, o estudo por 9 meses com os produtos de alto CBD foi feito em 2016 e 2017, começando em agosto de 16. E em 2019, eu publiquei em alguns lugares assim, informalmente, né, resultados de 176 pacientes. A grande maioria aí usando produtos com alto teor de THC. E os resultados eram bastante consistentes, o grupo dos 18 lá, com esse também. Resultados próximos, você pode achar diferenças aqui e ali. Eu nunca fiz uma análise estatística para comparativa, mas aparentemente, olhando assim a grosso modo, não tem diferença não. Os resultados são consistentemente positivos. Eu vou comentar com vocês. E agora, de novo, com esse grupo de pesquisa, né, que eu estou falando desse trabalho em pesquisa, a gente está com uma parceria com a Federal de Medicina de Ouro Preto e outra, a Federal de Juiz de Fora, são parceiros nossos. A gente tem gente lá de Pernambuco, e nós estamos estendendo para parceria com as clínicas e associações, né? Já tem uma parceria com a Associação Flor da Vida, que está se formalizando um pouco mais, né? Agora, enfim, eu recomecei agora, então, esse registro de resultados com o mesmo protocolo que eu usei antes, né? Para esses formulários online, registro dos próprios pacientes. E agora, da última vez que eu olhei, tinha uns 60 pacientes já registrados, e, de novo, os resultados são muito consistentes, todos. E que resultados são esses? Primeiro, uma coisa que reforça uma outra pesquisa: as crises convulsivas, que são bastante frequentes em autistas, são muito bem controladas em geral. Os distúrbios de sono, em geral, são bem controlados. Os distúrbios psíquicos maiores, digamos assim, também. Ou seja, a gente tem percentuais que variam, né? Mas para a hiperatividade, digamos que a gente está em torno de 70%, eu acho, de
eficácia, né? São os pacientes que registram melhora ou melhora acentuada. E para aspectos de desenvolvimento também, alguns aspectos até mais. A fala, atualmente, em geral, tem tido resultados bons, mas, em geral, os aspectos de desenvolvimento todos. Então, mais ou menos, é isso, uns 70%. E considerando uma coisa muito importante, que tem melhoras assim, desses sintomas específicos, mas tem melhoras gerais também, inclusive redução de internação, de ida a pronto-socorro, e um contingente muito grande, mais da metade, reduz e retira a medicação. Então, a gente está falando de resultados positivos, num percentual bom para distúrbios com essas características, comparado com os medicamentos, certamente um percentual bom, e são resultados positivos com relação a esses aspectos específicos. Eu estava falando dos aspectos gerais, sim, que são positivos, mesmo com retirada de medicação, ou considerando que uma parte grande deles está fazendo essa retirada de medicação. Então, é um sinal muito positivo, eu acho, sabe? Hoje em dia, se vocês querem saber em termos de pesquisa, como é que está a pesquisa do tratamento de distúrbios ou transtornos ou problemas relacionados ao autismo, em termos de classificação, né, de qualidade de evidência, a gente pode olhar de dois prismas. O estudo de melhor nível e o mais recente publicado foi nesse ano, de 2021. E eu acho que ele abrange 90 ou 180 pacientes. Agora fiz uma pequena confusão, não estou certo. É um estudo israelense e foi uma publicação preliminar. Não é a publicação final do estudo ainda não. E ele deu um empate técnico, não foi inconclusivo, porque eles usaram 4 medidas para avaliar os resultados e acompanharam os pacientes por 12 semanas, 3 meses, né? É um tempo curto para certos aspectos. E usaram 4 indicadores, 4 medidas. E dessas 4, 2 melhoraram e 2 não. E do ponto de vista estatístico, houve melhora, mas considerando o ponto de corte estatístico deles lá, houve melhora num percentual significativo, né, dos pacientes, mais do que no caso que não usou, ou usou placebo, né, em 2 indicadores. Em outros 2, houve melhoras num percentual não estatisticamente significativo. Tem, do meu ponto de vista, uma coisa muito importante lá nesses indicadores, é que o indicador de crises houve melhora estatisticamente significativa. E ele talvez seja o mais sensível mesmo, seja o que eu esperava, resultados positivos com 3 meses, mais consistentemente. E isso é muito favorável. Então, você pode até considerar que, sob esse ponto de vista, você tem um mais alto nível de evidência já. A evidência 1, em termos de qualidade, que é ensaio clínico, né? Com um número que não micro, né? De pacientes. Então, pode ser já. Se não, você tem bastante evidência no nível que eu cheguei até a publicar aquele artigo lá dos estudos de 2016 e 2017, que são estudos de caso, né? Casuística organizada, publicada. Quando a gente tem uma característica de crises, você aumenta muito a confiabilidade da informação clínica sem controle, né? Não controlado, sem estudo controlado. Por quê? Porque você tem uma evidência muito imediata, incontestável, né? Usando um exemplo, o paciente tem crises convulsivas, o paciente tem 30 crises convulsivas por dia, começa a usar um produto de maconha e zera,
e para de usar a volta, você praticamente tem certeza que é a maconha que está controlando aquelas crises, e que provavelmente você vai poder estender isso para outros pacientes. No caso dos autistas, tem as crises convulsivas, que tem uma resposta boa, como eu falei, e tem as crises psíquicas, psicomportamentais, que também tem. Eu faço uma aposta, sabe, é, do ponto de vista clínico, e tem muito a ver com a minha perspectiva de tratamento em geral, que é como eu procedo, né? Como eu vejo que, do ponto de vista clínico, os canabinoides são realmente agentes altamente seguros, inclusive, um aspecto importante pra caramba que eu não falei, daquela questão fisiológica que eu pincelei, né, do CB1, é que eles não têm presença importante no tronco cerebral, nos centros de controle vital de funcionamento do nosso organismo. Isso quer dizer que, por mais que você tome uma dose monstro de canabinoides ou de THC, se você quiser, você não vai ter uma depressão respiratória nem cardíaca. Ele não atinge os centros de controle desses sistemas, do funcionamento desses sistemas, não, de forma importante, não. Então, é de alta segurança nesse aspecto. Isso é diferente dos opiáceos, é diferente dos benzodiazepínicos, é diferente do álcool, é diferente da cocaína, todas essas drogas, e vai chegar a um ponto que vai atingir o funcionamento desses centros de controle dos sistemas vitais do nosso organismo, né? Com a cannabis isso não tem, esse risco não existe. E pela própria evidência clínica e pela própria base teórica, o efeito final de canabinoides ele deve ser inibitório e não excitatório. Ainda que a cannabis tenha efeitos bastante complexos, né, em sistemas complexos, processos complexos, é razoável apostar nisso. Ou seja, se eu for usar uma dose progressivamente maior, ou se eu usar uma dose muito maior do que aquela que o paciente está usando em geral, é provável que eu vá levar esse paciente não para um estado de excitação, mas para um estado de sedação, de tranquilização, de sonolência. E isso pode ser realmente um ponto, uma pedra de toque decisiva para tratamentos com maconha, para esse tipo de paciente, autistas e pacientes, por exemplo, esquizofrênicos, pacientes com crises de pânico ou de ansiedade generalizada e, eventualmente, até depressão. Então, eu tenho sempre apostado nessa possibilidade e, olha, em princípio, a gente consegue controlar as crises psíquicas em geral e as neurológicas também, né? As crises convulsivas com alguma dose de maconha, de canabinoides. Alguma dose de canabinoides controla essas crises. Se não controlou, em princípio, é porque a dose ainda está baixa. E isso costuma dar certo. Muitas vezes é muito difícil fazer isto do ponto de vista prático, porque é dose alta mesmo e é, para quem compra, preço caro mesmo. E aí a gente tem um problema prático muito grande. Mas eu acredito que a gente pode realmente ter uma resposta terapêutica positiva mesmo para os diversos níveis de autismo, os diversos gravidades, por conta, inclusive, disso, né? É possível, e aí é extensivo para os outros problemas, na minha visão, é possível se controlar qualquer crise psíquica ou até neuropsíquica, em princípio, com a dose adequada de canabinoides.
vai chegar alguma dose que você vai desconectar aquilo ali. Em princípio, isso é assim. Eu estou falando de uma coisa extrema, né? Mas os autismos são muito diversos e grande parte, a maioria, não é extremo assim. E também para esses que não são extremos assim, a maconha tem benefícios pelo mesmo motivo. Então, tem efeitos de redução de ansiedade, de redução de compulsividade, de hiperatividade, agitação, né? E aí ganhos de interação, desenvolvimento, como eu falei. Não muda a condição de autista das pessoas, né? Mas suaviza com certeza muito sofrimento, né? E permite desenvolvimento melhor. E é muito, muito, infinitamente mais seguro do que os remédios, né? Então, para mim, Ó, é a primeira escolha, deve ser a primeira escolha hoje. É até o recurso terapêutico que eu acho que deve ser incentivado. Eu não sou expert em autismo, nem psiquiatra, neuro, mas acumulei algum conhecimento, alguma experiência, né? Esses anos, e eu tenho essa aposta também, não. Poxa, considerando tudo que eu vejo aí, a maconha é um puta recurso para os autistas. Deve ser usado, e deve ser usado com a consistência, né? Necessária. Eu tenho medo, né, que muita gente desista do tratamento e não chegou nem perto do que seriam as doses terapêuticas para a criança ou para a pessoa, entendeu? Bom, gente, sobre o autismo eu posso falar mais um monte de coisa, mas basicamente era isso que eu queria falar. Para mim, é o que eu acabei de falar, o melhor recurso que eu visualizo, entendeu? E eu tenho Paulo, certeza ou tenho uma convicção muito alta de que, para os autistas em geral, em qualquer circunstância, é benéfico, será, vai continuar sendo benéfico em geral. E aí, até vou estender, só, Tiago, um segundo, porque eu acho que o Demetrios deu um toque para falar de usos em geral. E aí, vê, quando a gente fala dos autistas e fala dos pessoas com mais diversos distúrbios psíquicos, a gente está falando do uso social, uso adulto, do uso das pessoas em geral, já necessariamente, porque são muitas as pessoas que vão fazer este uso num nível que é social. Deixa eu ver se eu me explico melhor com um exemplo. Quase ninguém que fuma cigarro vai te dizer de primeira que fuma porque é ansiolítico. Mas eu sei que é por isso que a maior parte das pessoas fuma. Fuma para dar uma relaxada, para diminuir aquela tensão, aquele estresse naquele momento. É por isso que as pessoas fumam nicotina. Porque tem esse efeito mesmo, né? E isso ninguém vai dizer que as pessoas estão fazendo um uso medicinal, qualquer um, todo mundo, de cigarro. Mas é o mesmo, é um uso de droga, como o uso dos canabinoides pode ser e é também para as pessoas em geral. O que eu já falei, viu, Demetrios, sobre isso, é que a, no mundo em que a gente vive, com as drogas que são hoje permitidas e, de certo modo, incentivadas, ou até muito incentivadas para uso social, a máxima liberalização e difusão do uso da maconha é o melhor. Entendeu? Num mundo ideal qualquer pode até não ser, mas nesse mundo agora, com certeza é o melhor. Quanto mais gente tiver contato, aprender a usar, tiver acesso, melhor. Por quê? Porque hoje as drogas que são difundidas e de uso disseminado na sociedade são, eu gosto de usar esse termo, infinitamente piores.
o dano à saúde, o risco do álcool e do cigarro não tem como ser comparado. Não há como nem Osmar Terra, entendeu? No máximo do delírio de má fé dele, não é capaz de sustentar que o álcool e a nicotina são mais seguros do que a maconha, que os canabinoides não tem jeito, entendeu? Então, isso é óbvio, né? Então, para mim, se você ver, pensando aqui uma situação corrente, real, um autista jovem que não tem diagnóstico, começa a fumar maconha e se sente bem fumando maconha. Ele está usando medicinalmente? Está, mas ele estava fazendo uso social, e está certo. Esse cara provavelmente vai continuar usando a vida toda. N outras pessoas vão fazer isso, começam a usar socialmente na sua adolescência e vão usar a vida inteira, porque se sentem bem, percebem bem-estar, percebem que não faz mal para a sua saúde, ou até o inverso, contribui de alguma maneira para a sua saúde. Isso é uso medicinal, não tem nem como classificar, né? Não faz sentido. É o uso que a pessoa faz para a saúde, para o bem-estar, para a vida dela. Mas não precisou de nenhum médico receitar e não precisa mesmo. Né? Então, do meu gosto, né, e do meu ponto de vista, isso não pode ser restringido de jeito nenhum. Toda restrição que se faz à maconha é estúpida, de má fé, com má intenção, leva a mau resultado. Não faz sentido. Não tem nenhum. Demetrios, você ainda quer fazer essa pergunta? Abre a tela. Olá, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Num contexto, certa vez, eu sou bipolar, eu fazia tratamento só com um óleo rico em CBD, até era pela Abrace, e certa vez teve uma postagem nesses grupos de Facebook aí, e eu defendi assiduamente o uso apenas de CBD. E o doutor Paulo foi enfático, assim, numa resposta que mudou, assim, a minha percepção. Ele disse que o contexto onde que a gente está influencia também no efeito da cannabis no nosso organismo. E a partir disso eu comecei a perceber, por exemplo, que se eu estava, dependendo do meu humor, dependendo das pessoas que eu estava junto, ou dependendo do lugar que eu estava, eu tinha um efeito diferente em mim. Então hoje eu faço um tratamento com o óleo um por um, e eu tenho um trabalho técnico, eu digo um trabalho técnico de ficar olhando aonde eu estou, as coisas que eu converso, as pessoas que eu converso, que eu sei que me influenciam. E eu percebi que o efeito terapêutico desse óleo um por um está sendo melhor no ponto de impulsividade, no ponto de agressividade, de ansiedade. Então foi totalmente diferente. Então, só queria colocar esse ponto aí e pedir para ver se o Dr. Paulo pode falar um pouquinho mais sobre o contexto externo, né, de quando a gente faz um uso de cannabis, né, seja terapêutico, como é que isso influencia, assim, se pode. Com Muito certeza. obrigado. É um contexto que é tanto externo quanto interno, né? Bom, isso não vale só para os canabinoides, né? Para a maconha, não vale para qualquer psicoativo, né? O contexto pode determinar muito das reações. Como se fosse um conjunto de vetores, né? De forças, onde você tem as características próprias dos canabinoides. Então, certas características são específicas e se espera que tenham certos efeitos. Agora, esses efeitos vão ser influenciados sobre como você está e sobre onde você está, o que você está fazendo. Às vezes, num nível sobredeterminante, né? Ou seja, aquilo que você vai sentir será definido por esse contexto. Uma coisa que eu vejo muito simples, muito presente, muito frequente, as pessoas usando maconha com medo. Medo de onde estão, medo das pessoas com quem estão, medo de si mesmo por estar usando, porque é proibido, enfim.
E isso está ligado a reações de ansiedade e até pânico. Eu não estou dizendo que todos os casos de ansiedade e pânico sejam causa disso, não. Mas uma parte é, entendeu? Que a pessoa está num contexto de insegurança muito grande. Se a pessoa tem, por exemplo, vamos dizer, um autista, que tem uma tendência a ter crises de medo, justamente, ou de raiva e medo autoagressivo, tudo isso, não precisa nem ser autista, pode ser um bipolar, desculpa, você sabe disso, assim como eu, pode ser qualquer paciente com um distúrbio psíquico intenso, e uma pessoa vai usar cannabis ou, enfim, outro agente psicoativo num contexto desses que ele está com medo, achando que está fazendo uma coisa errada, que aquilo vai fazer mal para ele, que aquilo é pecado, que aquilo é crime, que, enfim, né? É muito mais provável dessa pessoa abrir janelas para uma crise do que se ela estiver usando a mesma coisa num contexto de, não, olha, eu estou seguro, eu estou cuidando de mim, tem gente responsável, técnica, me orientando, isso aqui é para fazer bem para a minha saúde. É mais provável que as pessoas usando nesse contexto não vão ter essas crises, e em geral não tem. Eu me lembro de uma situação muito peculiar, engraçada, né? É, um rapaz, bem novo, agora eu não vou me lembrar a idade dele, vamos devia ter uns 21, talvez, por aí, alguma coisa assim. E esse cara teve umas crises de pânico, no sul de pânico, no carnaval. Entrou em pânico num momento lá no carnaval, e daí repetiu essas crises de pânico um bastante de vezes e começou a tomar uns remédios psiquiátricos. O psiquiatra falou que aquilo era tudo por causa da maconha. A primeira crise que ele teve foi desencadeada pela maconha mesmo. Ele estava de manhã, perguntei, você não estava bebendo? Ele falou, não estava bebendo, não, foi só maconha mesmo de manhã. Eu fumei e pirei, entrou em pânico. E, e aí eu fui entender junto com ele o contexto que ele estava vivendo. Vou fazer uma inconfidência que vocês não o conhecem, nem vão conhecê-lo, não tem problema. Ele tinha novo assim, né? E estava recém-casado com uma mulher uns 10 anos mais velha, que estava grávida de uns 6, 7 meses, quando eu encontrei com eles. E ela e a família dele, a família dela, todo mundo condenava o uso de maconha que ele fazia, que aquilo era coisa de moleque, de adolescente, e que agora ele estava tendo que assumir outra condição de vida, né? E aí foi nesse contexto que esse cara, fumando um baseado no carnaval, entrou em pânico, e o psiquiatra pôs a responsabilidade disso na maconha. E aí ele estava doido para voltar a fumar e para parar de tomar os remédios. Eu falei, não, beleza, nós vamos fazer isso. As coisas não são assim. A maconha não produz isso dessa maneira. Vocês lembram que eu acabei de falar, o efeito principal da maconha é o outro, é de suavizar, é de regular, não é de hiperexcitar, assim, não. Mas pode acontecer, circunstâncias, né? Aí eu estava com baseado, estava a fim de fumar no escritório. E eu falei, não, vamos fumar uma aqui que você vai ver que a coisa não é assim. Não. Eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Por que eu tinha essa certeza? Porque o contexto era completamente diferente. E eu tenho certeza que isso não é uma ação principal, predominante da maconha. Entendeu? Não é criar ansiedade nas pessoas, não é criar o pânico derivado da ansiedade, não, não é. É justo o contrário. Aproveitando, Paulo, tudo bem que não seja criar ansiedade,
Mas existem relatos de pessoas, algumas, inclusive um amigo meu, que toda vez que tomam óleo, toda vez que ele tomou o óleo THC, até que ele parou ou mudou o óleo para um THC um pouco menor, mas que o THC startou o processo de pânico nele. Uhum. E há estudos, né, de que pacientes que tenham tendência, predisposição à esquizofrenia, Vão podem ter também. Você isso. pode comentar um pouco sobre isso? As duas coisas são a mesma, né? Ou pelo menos a gente pode entender do mesmo jeito. São, digamos, crises ou perturbações psíquicas maiores desencadeadas com o uso de maconha. Olha, primeira coisa que eu tenho para dizer é isso. Eu tenho alguma consistência de relatos de pânico, como você acabou de falar, meu amigo aí. E muito pouca consistência de relato de surto psicótico e depois esquizofrenia relacionada à maconha. Tem, mas é diferente a escala que chega para mim, muito mais pânico. Então, daí já é alguma coisa diferente. Mas, enfim, tanto um quanto o outro. Minha visão pode ser desencadeada pelo uso de maconha? Claro que pode. Nós estamos comentando aqui, você está dizendo, eu estou dizendo, o cara que fumou. Perguntei para ele se as outras drogas, não, só maconha. Fumou, pirou. E claro que foi, por conta de que ele fumou naquele momento. Então, o gatilho, o start foi dado. Mas o problema estava ali. Entendeu? O problema desse que eu narrei, se a gente não percebe a tensão, o nível de tensão psíquica que estava colocado no ato daquele menino, né, fumar um baseado, a gente não vai ter a dimensão do problema real. Não, o problema é que ele está viciado e tem que fumar. Não, não é isso não. Eu não me. Uma das coisas pelas quais eu não me preocupo com o uso da maconha em geral, é porque eu não reconheço na maconha um poder viciante no nível de cigarro, no nível de álcool, no nível de benzodiazepínico, no nível de cocaína. Não, nada disso. De opiáceo, não. Não, maconha não vicia assim, não. A gente pode discutir o quanto que vicia ou não, mas não nesse nível. Então, vê, se a pessoa tem pânico, por exemplo, fumando maconha, você já deve ter ouvido eu fazer essa brincadeira. Para mim, isso é real. É porque fumou foi pouco. Mesmo esse seu amigo aí tomou óleo, entrou em pânico, é porque tomou foi pouco. Por quê? Se ele tomar aquela dose que vai desconectar ele não vai ter pânico. Talvez não seja legal para ele tomar essa dose que vai desconectar. Não é isso, não precisa disso, não deve fazer isso, enfim. Mas eu tenho para mim, a minha experiência comprova que se tomar aquela que vai desconectar, não vai ficar em pânico, não vai ficar em surto psicótico. Vai dormir, vai relaxar, vai reduzir a intensidade desses fenômenos. Para alguns pacientes isso não vai funcionar? Nada é 100% na vida. Mas para uma maioria deles vai funcionar? Eu acredito que sim. Seguramente. Acredito que sim, seguramente. Entendeu? Isso vale para os autistas, nas crises dos autistas, vale para os distúrbios psíquicos maiores em geral. Inclusive, especificamente, a gente está falando de pânico e surto psicótico, crise esquizofrênica, enfim. Então, eu tenho para mim, com bastante segurança, maconha é excelente, ou bom, pelo menos, recurso terapêutico para esses problemas. Não é causa deles. Usando uma analogia com os remédios. A risperidona é o medicamento mais receitado para os autistas hoje no Brasil. Se juntar autistas com esquizofrênicos, a risperidona é o mais receitado. No Brasil, talvez deve ser no mundo o mais receitado. Tem várias pessoas que, ao usar risperidona,
ao invés de ter suas crises psíquicas controladas, surtam. Mas ninguém vai dizer que a risperidona é uma causa, que as pessoas não podem usar a risperidona, que esquizofrênico não pode. Não, justo o contrário. A risperidona trata, né? A maconha também trata. Algumas pessoas podem ser desencadeadas. Mesmo essas pessoas que tiveram pânico ou psicose desencadeada por maconha, a minha aposta terão essas crises controladas por maconha se quiserem usar uma dose alta o suficiente. Vai ter uma dose que, em princípio, vai controlar. Nós estamos falando aí de dose muito alta, entendeu? Por exemplo, gramas de extrato. O paciente que usou a dose mais alta que foi referido para mim para controle de crise de surto, de psicótico mesmo, de autista, né? Controle dessas crises. Que foi me contada, usou 3,5 gramas de um extrato, 100%, né? Sem diluição. Isso aí, eu não fiz um cálculo direto, mas são dezenas de baseados de uma vez. Dezenas de, aquelas dose gigante, né? E isso costuma funcionar. No caso desse paciente, por exemplo, funcionou. Mas você vê, como é que uma pessoa vai manter ao custo atual, dar 3,5 gramas uma vez ou duas vezes todo dia, pelo menos até parar uma crise. Mas precisando dar, deve dar. Eu não tenho percepção, nem clínica, nem teórica, de nenhum risco. Não tem nenhum risco maior nisso. Entendeu? E, em geral, vai funcionar nesse nível. Aí agora, sabe, Thiago, num outro nível, não um paciente tão grave, uns pacientes que estão bem ou mais ou menos bem, ou num nível moderado, né, digamos, de gravidade, de qualquer desses distúrbios, e mesmo nesses mais graves, vai haver, ou tem um espaço, que eu não sei qual, para o desenvolvimento das terapias canábicas, assim, como é que eu diria isso? Bom, você pode buscar qualquer especificação, mas que seriam mais refinadas, né? Então, por exemplo, para alguém, um balanço de CBD, THC, tal cepa, ou tal cruzamento de cepa, é que vai ser o ideal. Porque eu não sei, pela genética dele, ou pelas características clínicas, ou sei lá por quê. Mas eu acredito que isso é viável. É a parte até de desenvolvimento, né, de uma medicina canábica natural ainda, sem a gente estar lidando com as sínteses, né, só da diversidade natural que já existe, né? Muita gente vai se beneficiar mais por um balanço do que outro. Mas hoje eu não sei nada disso de verdade, assim, e não acho que ninguém de verdade sabe. O que a gente tem nesse aspecto é muito pouco, então eu uso sempre o jargão, né, repetitivo de que é tudo maconha. E na dose adequada funciona, em geral. Entendeu? Doutor Paulo, tem uma sequência de perguntas aqui no chat agora. Algumas sobre autismo, outras sobre gravidez. Eu vou fazer a primeira pergunta específica sobre o autismo e posterior eu faço sobre a gravidez. Tá? Ok. A Caroline Silva, ela pede para que o senhor fale um pouco sobre as terapias integrativas, como influenciam positivamente, né, no tratamento do autismo, associado ao uso da cannabis e outras formas de tratamento. Tanto no autismo como
Em quase todo distúrbio crônico, né, a gente tem uma série de recursos, né, a lançar a mão. No caso do autismo, especificamente, eu acho que as pessoas, pelo menos, têm uma ideia geral. Os autistas fazem psicoterapia com uma frequência muito grande, os autistas fazem ou têm que ter recursos psicopedagógicos específicos, suporte pedagógico específico. Os autistas com frequência fazem fonoaudiologia, muitos, a maioria fazem fisioterapia, muitos, porque tem distúrbios de movimento, né, também, com alguma frequência. E, bom, existem N modalidades, digamos, de terapia, sabe? E eu não costumo entrar nessa área porque eu não tenho uma dedicação específica para isso, para poder opinar. Então, eu vejo assim do meu ângulo, né? Eu vejo muito debate, por exemplo, eu tenho a minha própria visão de mundo, então, e vejo muito debate dos próprios autistas em torno que eu ainda também acho que posso estar enganado, a única terapia que tem evidência clínica naquele nível mais alto que eu falei, né, de ensaio clínico, se é que foi assim, eu não tenho certeza, mas que é reconhecido, né, pelos profissionais da área, né, psiquiatras e psicólogos, como a que tem evidência, que é a ABA, né? Essa terapia ela é muito questionada pelos próprios autistas, adultos e às vezes com muita veemência. Eu, por questão doutrinária, né, minha visão filosófica, psicológica, também não acho que é o caminho mais correto, não. Mas não sei mais, sabe? A não ser assim, eu tenho hoje uma experiência de convívio cotidiano, né, com a criança autista e para mim essas questões hoje são desafios, né? Eu não sei qual abordagem psicológica é melhor, qual tipo de prática, né, psicopedagógica. Tudo isso, eu acredito que para os pais de autistas em geral, e para os próprios autistas, né, quando eles vão crescendo, são desafios, né? Às vezes tem pessoas que vão se adequar bem, ou com certeza tem pessoas que se adequam bem e têm bom resultado com metodologias como essa aba, né? Mas eu não recomendaria, né, não levaria alguém por esse caminho. Então, não acho que é o melhor, né? Mas, eu vou repetir, isso é um desafio, né? Tudo é um desafio muito grande, né? Educar, criar, acompanhar, apoiar o desenvolvimento de uma criança autista, de um adolescente autista, ainda mais, né? É muito difícil, né? Eu não sei se eu respondi. Então, doutor Paulo, tem uma outra pergunta da Luana. Em relação ao uso adulto, a planta trará benefícios independente da idade do usuário ou só a partir dos 25 anos? Ah, pois é, eu não. Como eu estou insistindo, vou insistir ainda, eu não reconheço nenhum risco maior no uso da maconha em idade alguma. Eu digo com alguma frequência, não, é óbvio que não se trata de uma estatística, mas é um exemplo, né? Eu conheci recentemente, né, nessas viagens que eu faço, uma pessoa que começou a fumar maconha, foi o que ele me falou, eu acho que eu acreditei, aos 6 anos de idade. E era uma pessoa com 30 e pouco, muito saudável. Muito, muito.
com características de personalidade, modo de vida e características físicas muito saudáveis. De verdade. Eu curiosamente, né, tipo 1 semana, 2 semanas depois que eu conheci esse cara, eu passei 1 semana numa enfermaria de hospital, acompanhando uma pessoa, e tinha junto uma pessoa mais ou menos da mesma idade desse cara. Ela tinha 29 anos, ó, que tinha começado a beber aos 9. E essa pessoa estava quase morta. É claro que nada disso é a verdade das coisas, mas me marcou, né, como exemplo. Pô, é muito diferente, né? É muito diferente. Hoje a gente tem, do ponto de vista do uso medicinal, uma experiência mais ou menos grande, né? Com crianças desde o nascimento usando, crianças epiléticas. E não é um número pequeno no mundo todo, já é um número razoavelmente grande. E a gente não vê, né, problemas de desenvolvimento neuropsiquiátricos. É um grupo muito específico de crianças, né? Mas o que a gente vê é ganho de desenvolvimento e não perda. A mesma coisa a gente vê nos autistas, né? Até agora está bem marcado, tem ganhos de desenvolvimento e não perda, mas nada disso quer dizer que as crianças em geral possam ou devam. Mas, pelo menos, não é, para mim, um motivo de grande preocupação também, se crianças usarem. Bom, mas aí você está incentivando que os pais deem para as crianças assim, aleatoriamente? Não, com certeza não. Mas é melhor se os pais derem maconha para as crianças do que se derem álcool para as crianças. Com certeza é melhor. Entendeu? Isso não tem dúvida nenhuma. Então, é por isso que eu repito, para mim, qualquer restrição contra a maconha é estúpida na atual realidade, no mundo como ele é, né, é estúpido. A máxima difusão, as pessoas usarem como quiserem, as pessoas não vão estar fazendo mal, em geral, para si nem para os outros usando maconha. Usando álcool é diferente. Entendeu? Então, vê, mas, bom, o que eu posso dizer é do uso medicinal, né? Eu não recomendei para nenhum filho meu usar maconha na pré-adolescência, na infância, mas eu imaginei que todos começaram a usar na adolescência, igual eu. Né? Que alguma coisa a gente conversou sobre isso, só que não, é a natureza dos fatos na cultura que eu conheço. As pessoas entram em contato com a maconha, pode gostar ou não, mas entram em contato em geral na adolescência, no início da vida adulta, né? E tudo bem, eu não vejo nenhuma restrição nisso, nenhum problema, não acredito em nenhuma evidência até o momento contra isso. E, então, vou até emendar já, eu não reconheço nenhuma contraindicação absoluta ao uso de maconha, nenhuma. Nem a idade, nem condição fisiológica ou doença, não tem nenhuma. Nem uso de drogas. Qualquer coisa pode ser, a maconha pode ser positiva. Mas trazendo como contraponto o que você traz para a gente, o Siddhartha, eu vi uma entrevista dele, ele disse que o uso da cannabis na adolescência, na juventude, não é que vai fazer mal especificamente, mas aumenta atividades de sinapse no cérebro e pode contribuir de alguma forma para um efeito dispersivo ou de confusão. Certo. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que sim, mas penso que é melhor que o álcool, por exemplo.
Então, se eu tenho que me preocupar com adolescente usando alguma coisa, não é maconha, é o álcool, é cigarro. Então, jogar qualquer névoa sobre o uso da maconha e apontar riscos, né, como se houvesse necessidade de uma regulamentação específica, com restrições específicas, eu acho que está errado, que não tem conhecimento suficiente que comprove isso. Vê, isso quer dizer que o Paulo está dizendo que todos os adolescentes devem usar maconha? Não, não estou dizendo que todos os adolescentes devem usar maconha, não. Estou dizendo que eu, diante da realidade, não me preocuparia se um adolescente está usando maconha de jeito nenhum. Ele está se livrando do álcool graças à vida que ele teve, que conduziu ele para o bem. Se ele puder, quanto mais, falo isso todo para todos, quanto mais maconha a pessoa usar, para menos álcool ela usar, é o certo. É o certo. Estou falando do Totalmente ponto médico. compreensível. É porque a gente tem que se preocupar mais com as drogas legais, tidas como legais, do que as ilegais, né? Sabe, a gente tem que dar o Assim. devido peso em dois sentidos. O tamanho do risco e a evidência do risco. Então, nós estamos, em geral, ampliando muito o tamanho do risco, são riscos relativamente pequenos e a gente está querendo dar uma dimensão imensa para ele, e eles têm baixa evidência, até por isso mesmo. E a gente está ainda, né? Eu não sei, aí pode ser uma questão de diferença de visão científica, né? A gente tem um debate do ponto de vista de quais são as bases para um raciocínio ou outro, ou uma diferença do ponto de vista de posição política, digamos assim, que eu realmente eu nem gosto muito de ficar falando em legislação, legalização, né? Regulamentação, porque eu acho que isso tudo está errado, não tem que ter regulamentação nenhuma. A maconha é para ser de uso livre, entendeu? Não tem que vir com essa história de adolescente, criança. Não, é óbvio, pelo meu juízo, pela minha percepção de mundo, que eu incentivo criança a ficar usando. Entendeu? Não acho que faz sentido. Agora, eu entendo que a partir da adolescência as pessoas vão começar a usar. Não vejo erro nisso, não. Vão começar a usar álcool, vão começar a usar cigarro, vão começar a usar maconha, uns mais cedo, outros mais tarde. Não vejo problema nisso, não. Vão experimentar, né? Eu Experimentar a acho que vida. vão experimentar, as drogas vão estar ali, e se isso é uma verdade perturbadora essa, mas do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista orgânico, de risco à saúde, é muito melhor se as crianças, os adolescentes, entrarem em contato com maconha e LSD do que com álcool e nicotina. É muito melhor. Mas isso aí é estranho demais, né? Mas é real, entendeu? É, é, parece muito absurdo, porque são drogas que têm efeito psíquico intenso, né? Mas elas não levam a dano orgânico, não. A E nicotina além disso, leva. os valores morais, esse proibicionismo estrutural, né? É uma cultura que está vigente, né? Eu não quero ficar enchendo o saco desse negócio de álcool, não, mas a gente nunca pode deixar de lembrar, nós vivemos numa cultura alcoólatra. Alcoólatra, a música popular do Brasil é uma música popular alcoólatra. Toda a vida social brasileira, todo prazer, todo momento de alegria é ligado ao álcool. Essa é a nossa cultura. Isto não é bom. Infelizmente, isso não é boa coisa. Entendeu? E essa cultura está endossada pela Anvisa, inclusive, na forma como ela regulamenta as drogas, que é uma forma equivocada onde não tem nem como errar.
Você pode questionar qualquer coisa, mas ninguém no universo pode questionar que álcool é de muito mais risco à saúde de um adolescente, de uma criança, de um adulto, de um idoso, do que a maconha. Isso é inquestionável, não tem como. E, no entanto, Pergunta que você, ficaram na questão, né, de proibição ainda. Fala. uma pergunta sobre a utilização da cannabis durante a gravidez e a amamentação. Isso. Se eu fizesse sua opinião. É a mesma coisa. Existe algum tipo de alerta de que pode haver algum risco e as pessoas, por um excesso de precaução, já vão regulamentar de que não deve usar. Não, não, não. Nesse caso aí, especificamente, eu fui ver qual é a evidência. É muito pobre, é muito pobre. Então, você está tomando decisões, né, ou acendendo alertas com um nível de evidência muito baixo. Neste caso, eu prefiro ficar com a evidência histórica acumulada, clínica, da minha experiência. A minha experiência de relatos, de convívio, é de muito benefício, nenhum malefício. Entendeu? Então, eu não tenho preocupação com isso, não. Não tenho, não. Então, mais uma vez, eu não tenho restrição. A maconha não tem contraindicação absoluta alguma. Nenhuma condição fisiológica, nenhuma condição patológica, nenhum uso de medicamento, nem a idade. Depende da necessidade, né? Aí cada gestante vai avaliar, cada lactente vai avaliar. Né? Nada é sem risco na vida, entendeu? Nada é sem risco, mas maconha é uma coisa bastante segura. Pode escrever que é. É isso aí, doutor Paulo. Fechou já. Estamos Fechamos. chegando no nosso horário. Legal. Uma 2 horas. conversa de alto nível, bastante informação aí para se elocubrar e pensar e fomentar. E vamos ampliar esse debate. A Solcannabis, junto com a Abapec e a itinerância canábica, a Olha Verde, a Marcha da Maconha e todos que estão aqui, agradece o senhor ter compartilhado toda essa bagagem de informação com a gente, trazer esclarecimentos, nos levar à reflexão. Esse é o papel do Itinerância. É um evento idealizado para levar conhecimento, desmistificar tabus, quebrar preconceitos sobre a cannabis, seu uso medicinal, terapêutico e industrial. Realização da Soul Cannabis em parceria com a BAPEC, com apoio da Olha Verde, da Mantra e com diversos apoiadores que falarei mais à frente. Agradecemos sua participação aqui no Itinerância, sua parceria, né? O senhor realmente surpreende e é admirável. Muito obrigado. É isso aí, um abração. Velho. Um abração para todo mundo. Obrigado pela paciência. É isso. Foi um prazer.